Fala galera, bom dia, bom dia. Entrando aqui para mais uma live, hoje animal. Vou falar com um cara que é um monstro de vendas, daqui a pouco ele tá chegando aí. Thiago Concer. Fala Marco, já na área. Pô, grande Marco, saudade de tu, cara, a gente tem que se encontrar, hein? Fala Marcos também, é Marco e Marcos. Galera, tamo junto, vamos que vamos. Pô, se vocês que já entraram aí, puderem ir compartilhando, cara, clica aqui no aviãozinho. Deixa eu já botar o tema nosso aqui. Opa, Concer já na área. Já mandei o convite aqui. Vai falar um pouquinho sobre como vai ser o futuro do vendedor nesse novo normal. Opa! Você já tá entrando. Tá aí, seu Edgar. Rock and roll em homenagem ao seu filho. Rock and roll, moleque! O moleque há 3 anos, fãzaço de rock and roll, Telzinho. Bom demais, né, cara? Pô, rock and roll. Galera, pô, bom dia, Concer. Obrigado demais por você, cara. Você deu tempo aí pra gente. Porra, você é um cara que eu admiro demais. Tem venda mais do que no sangue, na veia, na alma e pra tudo que é lado. Cara, esse papo vai ser animal. Pô, tava ansioso pra falar contigo nesse papo, cara. Que isso. Eu que agradeço aí, pô, sabe? Tenho uma admiração e também pela sua execução, né? Tem tanta gente hoje para a internet distribuindo conteúdo bom, mas que, né, às vezes você, na hora de botar na mão para fazer acontecer, o negócio na rua, o negócio não acontece. E a gente sabe aí que você tem um histórico muito legal disso. Então, eu adoro falar com gente que executa e tem veia, né, de vendedor. Aliás, tem um plugin muito bacana que Crystal, acho que chama, que você consegue, através do LinkedIn, na verdade ele faz uma busca, não só no LinkedIn, do perfil da pessoa comportamental. Ela dá mais ou menos um perfil comportamental, é muito legal isso, até para você conversar com a pessoa antes. A gente utiliza aqui o Vinícius Vidotti, que é meu braço direito aqui, que viu, e aí, cara, como todo bom vendedor, você primeiro precisa buscar informações sobre com quem você vai falar e tal. E a gente tem um perfil muito parecido, Fabião, comportamental, cara. Muito parecido, cara. Quando eu cruzei lá, quando eu puxou do FAO, eu falei, pô, acho que quem trabalha na área de vendas, né? O cara ali é o vendedor, depois ele vai subir para gestão, ele adquire um outro conjunto, ele acaba alterando um pouco seus comportamentos, né? E acaba se parecendo um pouquinho. Então, a gente é parecido até nisso aí, Fabião. Pô, que orgulho de ouvir isso de você, cara. Legal demais. Cara, tem gente que a gente admira de verdade. Cara, só assim, a gente tá começando. Galera, pô, obrigado demais. Já tem uma galera comentando aí. Deixem perguntas aí. Talvez a gente não consiga, né? Pode deixar pergunta, viu, Fabão? Porque isso é legal. Isso em poucos lugares as pessoas fazem. Às vezes de deixar pergunta, o pessoal participar. Então quem tá aqui, às vezes tá com dúvida, manda pergunta. Talvez a gente não consiga responder todas aqui. Claro. Mas, cara, essa live não vai terminar aqui. A gente vai seguir e responder as perguntas. Pode depois seguir o perfil meu, da Seus Farm, cara, o próprio Concer. Então, assim, manda as perguntas pra gente. Outra coisa, essas lives que a gente está fazendo com a Seus Farm, Concer, já iniciando um pouco o nosso papo, a gente está fazendo terças, quintas e sextas, né? Toda terça-feira a gente faz uma live com um especialista como você. A gente está fazendo hoje, quarta, 11h30, porque, cara, é um horário extraordinário, porque é um cara extraordinário também. Então, cara, a gente está fazendo isso. Mas, assim, a ideia é toda quinta a gente trazer um produto Seus Farm, para a gente falar sobre esse produto lá no mercado. Que você sabe que o que a gente está fazendo é conectar bons produtos a vendedores que precisam de oportunidade para vender agora. Então, a gente vai usar o horário de quinta-feira às 19h para isso. Sexta-feira é falar de bastidores. Então, a gente vai abrir os bastidores, Concer. Eu e Mo, tá? Todos os detalhes do negócio, quais são as dificuldades, os produtos e tal. Então, a ideia é essa. Então, galera, segue lá, acompanha a gente. E, Bosto, fala com a galera aí, faz uma introdução aí, sua. Cara, eu acho que conhece mais, pô. Manda ver. Maravilha. Até é legal você falar depois da sua forma, porque às vezes tem o pessoal que segue a gente que está aqui, né?
e às vezes não conhece essa ideia genial aí da Sales Farms, né? Então, para quem não conhece, eu sou o Thiago Constler, trabalho com vendas aí desde os meus 20 anos, estamos indo para 20 anos de venda, trabalhei 14 anos na linha de frente mesmo como vendedor, desde promotor de supermercado até representante comercial, gerente de vendas, né? Então a gente passou aí por todas as etapas, a gente foi criando algumas coisinhas aí, livro, enfim, foi entendendo que vendas é um trabalho, é ciência com arte, né? Então a gente foi alinhando essas duas partes, e aí foi entendendo isso, foi criando equipes, e aí a gente foi multiplicando as equipes, vendo que aquilo existe um padrão, existe um framework, né, que é uma palavra bonita, né, que agora tá bacana levar a palavra aqui em português para inglês, mas esse padrão, esse modelo de ciência com arte, com vendas, e a gente vai multiplicando, vai gerenciando, levando números, trazendo tecnologia. A gente viu que é algo controlável, uma profissão como qualquer uma outra, e hoje a gente tem essas linhas aqui, né, tem a empresa de investimento, tem a OSV Treinamentos, tem a parte digital, e conversando sobre outros negócios aí, né, com parcerias, que daqui a pouco com certeza vai sair em breve. Então vamos falar de vendas e estudando muito, né? Nossa função é essa, é estudar, principalmente nesse momento que é único na história, sobre e daqui para frente. Eu já vi aqui que o Márcio Monstrinho, Márcio Monstrinho, aquele que eu vi, já fazendo pergunta. Márcio, a verdade é essa, é o que a gente está tentando trazer aqui e o que a gente já vinha falando, quer dizer, o que já era tendência e o que é novo. Viu, Fábio? Isso é uma coisa muito importante deixar claro, porque tem muita gente que fala, Thiago, vai ter muita coisa nova. Para mim não vai ter quase nada novo. O que vai ter é uma aceleração do que já estava acontecendo. Novo é para muita gente porque as pessoas não estavam inseridas de verdade no mercado profissional de vendas. Mas novo para mim, eu não estou vendo nada novo. Eu estou vendo só uma aceleração, um uso maior daquilo que já era um desenho de tendência, né? Como o e-commerce. Para mim não tem nenhuma novidade, é óbvio, é um caminho que já vinha acontecendo, como os usos de plataformas e ferramentas digitais para ajudar nos processos de venda, como já vinha acontecendo, uma demonstração clara que a venda transacional, sem nada agregado no meio, ela tinha uma tendência a desaparecer ou diminuir muito. Então, quer dizer, tudo que já vinha, quem já vinha acompanhando, quem já vinha participando dos nossos blogs, vídeos, das palestras, é algo que a gente vem falando 3, 4, 5 anos já, simplesmente para mim acelerou. Então, para mim, não tem nada de novo. Tem que, infelizmente, foi pego de calça curta, porque acelerou um processo. E isso todos fomos pegos, né? E uns estavam mais preparados, outros menos preparados. Em vários setores, né, Fábio? Vários setores. Financeiro, vendas. Tenho visto muita gente, não sei como é que você tem visto isso, mas gente que estava completamente off, né? Trabalhando 100% com equipe off, visitando presencial e tal. Cara, essa galera tá tendo muito mais dificuldade, né? Tá, porque assim, o digital, gente, e aqui de novo, né? Porque né, o Márcio, já vou responder a sua, Márcio, até para. Porque na verdade deve ser a pergunta de grande parte das pessoas aqui, desse tema. O problema você tem a captação. Você tem etapas que podem ser digitalizadas, né? Uns mais, outros menos. Você tem captação e você tem venda. Eu vou pegar o nosso caso. O nosso caso, 90% da nossa venda o produto era presencial. Mas toda a captação e construção era digital. Então a gente está sofrendo com a não entrada? Sim, mas a gente está conseguindo hoje, por exemplo, nós aumentamos muito mais as vendas online, por uma estruturação. Eu trouxe uma equipe, né? O João está à frente junto com a gente, com o parceiro. Então, assim, nós continuamos a aumentar a nossa marca, isso tem um valuation imenso, porque você vê, muita gente está procurando a gente, olha o poder de reforçar a marca. Muitas empresas estão procurando, pessoas estão procurando a gente para parcerias, e obviamente, quando esse mercado, quando voltar, e vai voltar, né, é como as pessoas, eu vou falar muito sobre isso aqui, vai voltar muito do que era antes, com modificações, algumas adaptações, vai envolver muito uma vacina e um remédio para a questão do Covid, também isso pode alterar completamente um cenário, mas de qualquer maneira vai haver essa volta. Quando voltar isso, é óbvio, nós vamos estar mais no topo ainda do que a gente já estava nos 5 anos. Por quê? Porque nós fizemos um modelo de dobro, nós estamos trabalhando o dobro, colocando o dobro de conta. Então, a captação nossa, nós multiplicamos, que é onde a gente poderia mexer. Que é a primeira coisa que você faz uma crise, né? O quadrante, onde o que está me afetando, qual o grau e como eu lido com isso. Grande parte das pessoas, o que elas fizeram? Elas estão pegando coisas que elas não controlam e estão chorando por aquilo. Você não controla uma vacina, você não controla se o governador vai fazer lockdown, você não controla isso. E é impressionante como as pessoas conseguem multiplicar. É só você ver reuniões. O que eu vejo de empresas que fazendo reuniões, e nas reuniões as pessoas começam a tratar e elas são um retrato do UOL. Então elas começam a falar das desgraças. Cara,
Me fala em que momento você consegue modificar isso. Então tem muita gente desesperada, com cabeça no buraco, e não está fazendo. Então a primeira coisa que eu selecionei foi o que eu posso mexer. Eu posso aumentar minha visibilidade. Então como? E a autoridade? Dobrando o conteúdo, ajudando as pessoas, entregando de forma gratuita mais acesso, mais informações. Então é isso que o pessoal está fazendo. Respondendo, vamos rapidamente aqui, a pergunta do Marco, né? Representação comercial, na sua visão, está ameaçada nesse novo cenário ou podemos criar novos caminhos? O que acelerou, o Márcio, não sei se você já participou da minha palestra, o Márcio, não sei se ele participou, mas se você participou de, sei lá, 4, 5 anos já atrás de uma palestra também de representação, já deve ter ouvido falar. Falei, gente, se o representante não agregar nessa jornada entre o produto e serviço da representada e o cliente, se não agregar aqui, ele já não existe. Tem uma pesquisa do Marcelo Caetano, que é um cara genial de representação comercial, ele está falando isso há 6 anos, o vendedor do futuro, que era o vendedor 2020. Uma pesquisa de 6 anos dele falando. O que era? Olha isso, o de 2020, vê se não era para 6 anos. Mix, né, porque cada vez estava mais caro a aquisição de clientes, o uso da tecnologia. Se você for para o Jeb Blount, que é o autor de vários livros, né, o Prospecção Fanática, Controle de Objeção, Inteligência Emocional e Vendas, se você for lá, ele está falando há 4, 5 anos atrás. Quais são a inteligência? Emocional, que é você saber nomear suas emoções, porque a emoção é a única coisa que diferencia hoje a gente de um robô, e é esse que é o grande diferencial. Inteligência de negócio, não do negócio, é de negócio. Né? Uhum. Inteligência tecnológica, usar ferramentas. Ferramentas de prospecção, ferramentas de follow-up, né? Um CRM na gestão de clientes. O CRM, primeira automatização que você vai fazer com a equipe comercial é o mínimo, o CRM. Como é que você controla as suas vendas? Como é que você sabe quanto tempo demora? Aonde você perde? Quem tem que dar retorno? Quem não? Como, gente? Isso não desenha numa planilha. Então, o representante que não agregar, eu acho que ele está meio ferrado. Mas fique tranquilo, você ainda vai ter uma margem, porque grande parte das empresas, das pessoas, vão continuar fazendo as mesmas coisas, tá, Omar? Mas acredite, você vai... se você, digo você, não é, Márcio? A pessoa que não agregou isso, ela, quando retomar isso, ela vai retomar com 5 anos de antecedência, tá? Caso você queira entender muito mais, é um livro também que, se eu não me engano, já tem 6 anos, que é a Venda Desafiadora. Né? Mais ou menos isso, uns 6, 7 anos. É isso? Então, 6, 7 anos. O que é venda desafiadora? É justamente esse lado. A cada visita, a pergunta dele, que resume aquele livro complexo, que é um livro complexo, quais são as informações, dados, pesquisas, casos, números que eu levo para o meu cliente que faz ele repensar o modelo que ele atua. Você entendeu que para você responder essa pergunta aqui, você precisa de tudo isso que eu acabei de falar? Você precisa entender de negócio, não somente do seu negócio. Você precisa pegar de outros números. Como é que eu levo? Se eu for só fazer uma apresentação de produto, Márcio, se você só for pegar o produto da representada e levar para o cliente, esse cara acabou. Monstro. O de palestra, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Conce? Você comentou muito rápido, que faz aí em torno de 130 palestras, quase uma, dia sim, dia não, você está fazendo palestra no ano, né? Cara, 130, uma a cada 3. Falando impossível, por isso para mim você é um monstro de verdade, né? Conce, nessa linha, cara, eu queria te fazer uma pergunta que eu, assim, tô com isso aqui para te perguntar já há um tempasso, né? Para os vendedores, cara, nessa linha que você tá falando mesmo, assim, né? O que você falou, cara, eu concordo muito, mas, pô, tu já chegou com os 2 pés de sola no peito da galera aqui, né? Não vejo nada mudando. Cara, para quem já vem acompanhando, já era uma tendência, sim, claro, mas, assim, a gente vê que algumas ferramentas hoje têm sido muito mais essenciais, né? Porque tem muito vendedor que, cara, estava ignorando um pouco, ou muita empresa que estava ignorando um pouco essas evoluções que você fala muito, né, cara? Tudo que você já falou aqui nesse início são coisas que a gente vive há muito tempo, mas que tem muita gente que, cara, não tá ainda nesse universo. O que vai acontecer agora é que ele vai ter que acelerar esse processo, né? Cara, dá um caminho, assim, de um início que você enxerga na sua cabeça para a galera que está perdida nesse momento. Você já começou a falar sobre isso, mas se você dizer assim, cara, vai começar do zero. Você falou, pô, o CRM e tal, você consegue dar uma costurada para a galera que está aí? Você está falando, fala para o vendedor, para o empresário, o cara vai começar do zero, é isso? Ele vai ter que levar o Exatamente. O que você dá? Tem uma pergunta aqui, já linkando com a pergunta da Pharmacom, Conselho Fábio, como que eu devo desenvolver meu time nesse aspecto em relação ao futuro, né? Ou seja, o cara é uma empresa, tem um time de vendas e tal, então pô, não sabe como começar, né? Muitas vezes nesse caminho. Então, se puder esclarecer isso um pouco para a galera, vai ser animal. Eu uso um termo que não é meu, eu não lembro de quem que é, mas eu lembro que eu já escutei em algum lugar, que é o cliente-centrismo.
O que é o clientecentrismo? É quando você. Não é que ele tem sempre razão, é entender dele. Isso eu vim falando há uns 3 anos, né, as pessoas preocupadas muito com técnica de venda, que é importante. A técnica de venda, ela ajuda a esclarecer ou mostrar valores para o cliente que às vezes ele não vê ou ele está pré-julgado para não ver. Então as técnicas ajudam para isso, tá? Mas hoje, entender da jornada do cliente é muito mais importante, ou tão importante quanto, Fábio, aí é uma discussão, do que do que sua própria estrutura ou técnica, ou pitch de vendas. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo da imobiliária. Pô, Thiago, começo por onde que eu começo? Tem que levar. Aí tem uma outra pergunta, já respondendo essa outra pergunta que faz sentido aqui. Tem que levar o cara do físico, né, do varejo físico, tem que levar tudo para online? Entenda como funciona a jornada de quem está comprando. Não é porque você não tem o poder de mudar hoje. Primeiro, você não tem geralmente tamanho, e hoje nem poder, porque hoje, como você tem acesso às informações, nem mesmo as grandes empresas, como acontecia antigamente, tinham a possibilidade de criar o mercado. Eu vou educar o mercado inteiro dessa maneira. Hoje, como você tem acesso às informações, nem as grandes empresas fazem isso. Né? Claramente está aí. As empresas grandes com caixa de dinheiro que tinha sendo batida por outras. Né? Não vou nem discutir, mas vou colocar um exemplo clássico. A Tesla valia a mesma coisa que a Ford e que a GM somadas, duas juntas. Sendo que elas venderam, ele vendeu 40 e poucos mil carros em 2019 e a GM e a Ford juntos venderam mais de 1,1 milhão. E ainda a outra tem valor maior que ela. Por quê? Isso é a jornada de quem... Então, a primeira coisa, como que é a jornada de quem consome contigo? Exemplo clássico. Tiago, me dá um exemplo. Imobiliária. Quando você pega a jornada, desde o contato do cliente até um sim ou não, enfim, um fechamento desse contato, quando você pega e vai entender essa jornada, você fala assim, Tiago, eu levo para online? Corto o corretor? Eu vou responder essa pergunta, igual você está falando. Eu corto meus corretores? Por onde que eu começo? Primeiro entende qual que é a jornada hoje, como é que essas pessoas começam desde o contato, não é só como ela consome, como é que ela entra em contato, ela vai consumindo a sua marca. Imobiliária, quase 80% da jornada do cliente de imobiliária, ele passa pela internet. Estou falando de 20% tem atividade do corretor. E aí você olha para as imobiliárias, o que você vê, Fabão? 80% das vendas. Quase que um trabalho infantil. Sim. Porra, eu tô falando de foto, eu tô falando de experiência, eu tô falando de encontrar o produto, eu tô falando de as informações estarem corretas, o preço. O Pan Braga está falando isso, o Quinto Andar é o ótimo exemplo do mercado. E eu peguei imobiliário que gira muito dinheiro, é o maior ticket de pessoa física. É o maior ticket de pessoa física, o maior ticket é o imobiliário. Quando você olha para trás, não tem foto, o site não carrega, as fotos são uma porcaria, é o cachorro, desculpa, é o cachorro cagando pra sala, é a foto lá, é a calcinha pendurada pra parede, né? 8 fotos da garagem e uma foto do quarto, sabe? Assim, é um descaso com a jornada do cliente. O cliente, ele vai buscar onde isso? E você joga 80% da jornada. E aí ele acha que o problema tá, ele vai lá e põe 150 corretor pra rua. Como se o problema fosse... Aí ele fala, meus corretores são horríveis. Horrível é o dono da imobiliária. Porque esses corretores não têm treinamento. Esses caras são jogados para brigar um com o outro. Esses caras não têm um trabalho, não tem uma remuneração fixa, um ajuda. Tiago, mas não dá para pagar tudo. Cara, joga fora 100 corretor, pega 5 muito bom, dá uma ajuda de custo para eles, garantem. Tiago, mas isso não funciona. Pega um livro que chama A Incrível Ciência das Vendas, do Luiz Gaziri. Animal. Pega lá para você ver comprovadamente, cientificamente, as atividades, qual atividade eu remunero mais, eu só pagar por comissão, o que acontece com o vendedor? Você vai ver por que você tem um monte, há 30 anos você sofre com o corretor. É óbvio que eles são. Gente, desculpa, mas é assim, ó, o dono tá lá em cima, ele caga no de baixo. Os dois de baixo cagam nos de 4, os 4 cagam nos outros. Quando chega no corretor, ele tá horrível. Só que quem tá abaixo do corretor num desenho de hierarquia? O cliente. Adivinha, os corretores tudo cagam nos dos clientes. É isso que acontece. As pessoas estão jogando fora, elas estão tentando achar um pulo de um gato, elas estão tentando achar um desenho próprio da venda, não entendendo como funciona a jornada. No varejo, gente, vou dar um outro exemplo, qualquer loja de varejo. A pergunta é, por que eu compro numa loja e não compraria no e-commerce? Essa é uma excepcional pergunta para eu te responder se precisa ou não levar para o físico e que parte você precisa. Por onde você vai começar? O que levaria? Experiência, certo? E o que mais?
Experiência. Só tem uma única coisa. Então, a única coisa sua do físico é levar uma experiência para lá. Senão, você só vai para online. Exemplo clássico. Qual é o pior processo na jornada de um vendedor? Qual que é o pior contato que o cara tem com uma loja em geral? Quando ele precisa trocar o produto. Trocar o produto é uma guerra, é uma briga do cliente com o vendedor. Você chega para trocar o produto com a mão, você entra na loja, o vendedor dá um sorriso, o cliente. Quando ele vê que você está com o produto na mão, ele fecha a cara, é desagradável. Você vê na cara que você está atrapalhando. Esse é o pior experiência que ele tem na jornada. E aí, cadê a nota? Não tem. Então não dá para trocar. Verdade. Mas eu vim ontem, tá aqui o produto. Não, eu vou conversar com ele, não tem como. Aí você briga, até falar, então vou chamar o gerente. Vou chamar o rádio, sabe? Você tem que. Aí é uma guerra. E aí você vai pro e-commerce. Como você faz o e-commerce para trocar? Pô, vai lá naquele botãozinho, clica assim, ó, arrependimento. Ninguém pergunta nada, o dinheiro volta para lá. Acabou. Então, cara, aonde que eu vou. Thiago, o que eu levo? Eu levo tudo para online? Não, vê a jornada do seu cara. Thiago, eu preciso ter 4, 5, 6 canais? Não, cara. Se você colocar ali um WhatsApp, pelo amor de Deus, só responde o WhatsApp. É melhor você ter um canal que você responda do que ter 6. Quanta gente não tem um botzinho ou alguma coisa, um chat online no site, e você manda hoje e você é respondido daqui a uma semana? Verdade. Então a primeira coisa para você estruturar não dá para você estruturar nada hoje que não tenha uma fatia do online. Thiago, qual fatia eu ponho? Justamente é isso que eu acabei de explicar. Veja a jornada. Às vezes o seu negócio, o cliente ele não quer um primeiro contato com o vendedor. Ou às vezes não é viável. Thiago, eu gero um volume de leads, para que eu vou colocar isso na mão do vendedor? Cara, eu pago 150, 200 reais. Se eu quiser uma estrutura maior, 500 reais por mês num bot, 500 reais por mês para quem vai começar um negócio, não é nada. Você paga num bot que automatiza, por exemplo, isso. E aí ele só joga o que tem interesse. O que não joga para o e-mail, o que ele joga para o vendedor. Então, a primeira coisa, vou abrir um negócio, entenda que você vai precisar de automação de algo. Você vai precisar de digital. Seja na captação, seja no processo ou seja na venda. Né? Agora, já tem um negócio, a minha orientação é que a primeira coisa, você organize o que você tem, Fábio. Tem gente achando que o problema dele é falta de cliente. Não é. O problema é que quando o cliente entra em contato, você não vende. Então o problema não é esse que não entra. O problema é que você perde. Então antes de você ficar preocupado com o cliente novo, você tem que parar de perder venda de quem já vai na sua empresa. Se eu não consigo vender quem já vai, né? Que dirá buscar novos, né? Se eu não tenho porque tem que me procura, né? Você vai pagar, Fábio, você vai pagar para queimar o seu filme. A experiência com você é ruim. Então, quando eu ponho o cliente no funil, com o funil ruim, eu estou pagando para que alguém passe uma experiência ruim comigo. É, no mínimo, burrice. Não sei outro nome. No mínimo, burrice. Gastar dinheiro para isso. A primeira coisa que eu sempre falo, Thiago, eu tenho uma equipe comercial. Vou mandar embora? Não, para. Primeira coisa, você vai olhar quem é que você tem. É igual quando um técnico chega numa equipe nova. Ele manda todo mundo embora? Ele troca a bola, ele troca... Não, a primeira coisa que ele faz, ele avalia o que tem lá dentro. Então a primeira coisa que você vai entender se você tem uma operação, como anda a tua operação. É a primeira coisa antes de responder. Onde eu perco venda? Para resumir, será que eu tenho problema de geração de cliente? Eu tenho problema de cliente? Porque as pessoas acham que o problema dele é prospecção. Não, às vezes você já tem uma certa demanda. O problema é que cada 10 você vende uma. Então o problema não está em prospecção. O problema está aqui, está no funil. Ou você não está qualificando, né? E aí qualificação, estou falando de pergunta, ou o teu vendedor não está conseguindo apresentar o valor, o closer não está conseguindo apresentar valor, por isso que você cobra mais para o concorrente, ou está fazendo follow-up. Gente que recebe proposta e depois é esquecida no funil. Então, perceba, venda é só um reflexo do monte de coisa atrás, né, Fábio? Com certeza. Então, essa é a primeira coisa. Não adianta se preocupar em ter mais clientes se a experiência da tua loja é ruim, se o funil é horrível, se você não controla os teus números. Né? Quando eu vou para representação, por exemplo, Fábio, acontece demais isso. O cara preocupa, eu vou fazer briefing, eu quero prospecção. Então beleza, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quantos SKU você tem? Eu tenho 350 SKU. Qual que é a média, vamos pegar uma média, dos seus vendedores? É 7. Então você não precisa de... Você tem 343 aqui para vender. É a mesma coisa do vendedor. Eu fui 15 anos, por isso que eu sei. Eu inventei coisa para dar volta em campanha de venda, igual todo mundo já fez aqui que trabalha com venda, né?
quando o cara reclama, não, mas se colocasse esse produto, se tivesse esse serviço, aí você olha, quantos produtos e serviços você tem? Eu tenho 20, 25, 30, quanto você vende? 2. Então não é, você tem uma 23 aqui, você vende 2 de 25, você vende quantos por cento aqui? Você vende 10%, né? Então, para com esses achismos, ou ficar gastando dinheiro, ou ser enganado às vezes por agência. Vamos botar lead, né? Vamos lotar Com consultorias, cara, eu tô aqui até mole de tanta porrada positiva. É o dia a dia, né, Pablo? É o dia a dia. Cara, eu concordo 200.000% com tudo que você está falando pelo seguinte, a gente acaba, eu esses dias até falei uma coisa que não tem bala de prata em vendas, né? Cara, te ouvindo falar, fica muito claro que, assim, é fazer o que funciona, né? Fazer o que tem que ser feito, né? E acaba que muito do que tem que ser feito é o dia a dia ali, cara, fazer o feijão com arroz, mas o feijão com arroz que deve ser feito muito bem feito. Depois tu vai criar, cara, a tática mirabolante, depois você pensa nisso. Mas a verdade é que muitos de nós, eu me incluo, a gente trava às vezes no básico que tem que ser muito bem feito, né? Nessa linha, Conce, eu vejo que, assim, uma pergunta que eu queria te fazer, tem uma mudança acontecendo, não tanto no que a gente vê de vendas, como você já falou, mas as empresas estão começando a enxergar de um jeito diferente como tem que interagir, né? Então, por exemplo, você vê grandes marcas aí como Chili Beans, Magazine Luiza, Polishop e tal, passando a utilizar mais os vendedores, usando rede social, WhatsApp, ou seja, colocando a venda nas mãos de pessoas para que elas possam interagir e fazer isso, né? Esse é um movimento que tem rolado, né? Então você vê que tem um comportamento ali que, nesse momento, a valorização do profissional de vendas, e quem for profissional de vendas, bom de vendas, pode ser um momento de grande oportunidade. Você concorda com isso? O que você acha disso, Conce? Cara, inclusive, é uma das respostas do livro que a gente vai lançar agora, era para ter lançado um pouquinho antes, mas vai agora provavelmente para junho e julho. Uma das perguntas que o livro responde é sobre o futuro do vendedor, né? Meu amigo, primeiro, o legal de você estudar, eu bato muito na questão de estudar. Fala, Thiago, faz estudar porque você gosta. Eu não gosto de estudar, eu odeio estudar. Eu gosto de churrasco, eu gosto disso, eu gosto de forró, eu gosto dessas coisas que eu gosto. Só que, cara, o estudar te traz o futuro, cara. A única maneira de você, aquele carro, né, De Volta ao Futuro, a única maneira de você trazer o futuro pro dia de hoje é estudando. Você não precisa passar 20 anos, você pode estudar e aprender antes, né? Então, quando eu falo sobre estudar, é só você olhar, é claro que você tem uma adaptação, mas o mundo é cíclico. Tudo que falta, ele vira valioso. Então, assim, as pessoas estão enfurnadas agora dentro de casa por força maior, elas acreditam que vai ser assim daqui para frente. É óbvio que isso não vai acontecer. É claramente no mundo. Você vê que libera um dia bares, restaurantes, lojas. Não sei se alguém acompanhou em Paris. Lá em Paris, meu amigo. Louis Vuitton, Hermès, fila. A Hermès bateu o recorde de vendas na história da Hermès na China em um dia, quando liberou, saiu o lockdown. Então, assim, eu não tô, países que já têm uma fatia de e-commerce muito maior. A fatia europeia, antes da pandemia, agora se acompanhou, continua, era mais que o dobro da brasileira de participação no e-commerce. A chinesa era 4 vezes, né? Mas a europeia era mais que o dobro. E de novo, vai para cima agora. Tem algumas coisas que são clássicas, né? Caixa. Desde quando caixa não é coisa boa, Fábio? O problema, e aí você falou um negócio nas conversas da parada do camelo do unicórnio, genial. O problema é que virou uma cultura do negócio. Não, tem que pegar todo o dinheiro. O Jeff Bezos pediu desculpa no final do ano porque teve que dividir dividendo porque sobrou dinheiro no caixa. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Então, assim, o mundo está só se ajeitando, né? E os vendedores, é óbvio que vão ter uma participação imensa nisso, gente. Agora, de novo, eu não vou responder, eu vou devolver com uma pergunta. Para que eu vou ter uma pessoa que não agrega na jornada? Então esse cara vai agregar. Agora, a pergunta é, ele vai agregar? Tá uma resposta. Olha aqui a Via Varejo, que estava, né, fazendo quase 80% dos seus números via WhatsApp com vendedor. A Via Varejo, pô, quem tem bolsa, quem tem VVA3 na bolsa, sabe como é que estava a situação. Meu irmão, Via Varejo arrebentando, vendendo, Magazine Luiza destruindo, vendendo lá. Não só, várias outras empresas.
utilizando dessas ferramentas, e a Sales Farm está aí, né, meio à frente do tempo até, entendendo isso, utilizando gente boa. Eu tenho gente boa e tenho um produto bom, meu amigo, eu preciso de alguém para conectar isso aqui. É óbvio, sempre vai ter espaço para gente boa no mercado. O problema é que grande parte dos vendedores nunca estudou, nunca leu um livro. Então por que eu vou pagar mais para um cara que não sabe exatamente o que faz? Não faz sentido, mas não é só em vendas. Isso é em qualquer outro segmento. Aqui a gente está falando especificamente de vendas. Mas é óbvio que vai ter. Né? Não precisa acreditar na gente. Volta e olha para os números. Né? Olha Via Varejo, olha Magazine, utilizando bons vendedores. As pessoas vão pagar. Quem assistiu uma entrevista com o Walter Longo, genial Walter Longo, genial, viu? As pessoas, qual que vai ser o ativo maior? O capital intelectual. As pessoas vão pagar exatamente... Intelectual não é de quantidade, o teu conjunto de conhecimento que pica que resolve. Aí isso vai valer cada vez mais, né? Que ele fala antes do corona e depois do corona, né? A C e DC, né? Antes do corona, depois do corona. É isso que eles vão te pagar. Então não adianta essa sua atividade transacional sem nada agregado, gente. Você não pagaria, vendedor. Não adianta ficar bravo comigo. Você vai falar, minha profissão vai acabar. Não, você não pagaria. Então ninguém vai pagar para você. Agora, se você é competente, se você resolve problemas com o teu conhecimento, fica tranquilo. Tem vaga para todo mundo. Animal. Conce, nessa linha eu quero te fazer... eu montei a Sales Farm, junto com o Gustavo Mota, Marcos Fonseca, que está aí, com um sonho. Cara, esse sonho é que a gente possa ressignificar o papel do vendedor, e eu sei que você compartilha desse sonho. Você tem entregado há muitos anos conteúdo, formação rica. Cara, você mudou a vida de muita gente lá no Brasil. Eu vivo de venda, tenho orgulho de ser vendedor. Eu vivo o que você prega na tua comunidade, eu tenho orgulho de ser vendedor. Tipo empresa, estou começando outra, já fui CEO, já não fui, mas cara, eu sou vendedor. Eu tenho orgulho de ser vendedor, sabe? E eu montei, cara, a Sales Farm com o intuito de ressignificar o papel do vendedor, e eu quero te fazer uma pergunta, se você acredita, como você enxerga isso, porque, dado esse cenário, eu vejo que quem for, eu posso usar um termo aqui, foda, né? Quem for foda, quem for bom, quem realmente fizer de vendas sua profissão, você fala uma coisa que eu, cara, concordo demais, assim, você fala sempre isso, que me mostra um vendedor que estuda igual um médico e eu te mostro um cara, não é isso? Milionário. Muito isso, e eu te mostro um milionário. Então, assim, quem for bom, cara, tem a chance hoje de ressignificar o seu papel, e é isso que eu acredito, por isso que a gente está fazendo o que a gente está fazendo na Sales Farm, para que o vendedor seja um empresário de vendas, seja um vendedor empreendedor. Eu fui isso a minha vida inteira. Eu lembro, Conce, que eu cheguei para minha mãe com 17 anos e falei, eu fui trabalhar com telemarketing porque eu era gago. Eu ainda sou, só que agora eu desfaço bem. Mas eu fui trabalhar com telemarketing porque era muito difícil para mim falar no telefone. Para eu falar no telefone. E aí eu fui para curar minha gagueira. E depois fui para trabalhar com vendas porque era impossível eu vender. E eu fiz de vendas a ferramenta que me trouxe até onde eu estou hoje. E eu acredito, cara, que se os vendedores que ouvem a gente, que te ouvem e tal, entenderem que venda pode ser o seu empreendimento, ser empresário de vendas, e as possibilidades depois são infinitas. A gente quer criar isso. Queria que você falasse sobre isso, o que você acha disso, faz sentido? Tá bom, a Sales Farm vai vir para ajudar e para atrapalhar quem não... Porque assim, ajuda com a Sales Farm vai ser assim, ó, muita gente reclama, Thiago, eu sou bom. Isso é o que mais tem. Eu, durante vários anos, eu achava também, aí eu saía e não conseguia emprego, aí eu voltava a ver que não era bom. Aí eu peguei e falei assim, eu sou muito bom, mas a empresa, o produto não vai. A Sales Farm vai justamente fazer isso. Pô, você é bom? Então beleza. Aqui você vai ter todos os indicadores, então nós vamos ver se você é bom e você vai escolher o que você vai vender. É isso. Aqui não vai ter desculpa. Aqui não vai ter desculpa, porque vai medir e você vai escolher o que você vai vender. Então, assim, por isso que eu achei animal a ideia do Sales Farm e colocando o vendedor como centro da parada. Ele precisa da parada. A gente tem várias pesquisas, poderia falar da pesquisa aqui, que mais de 80% das pessoas querem falar com o vendedor na jornada. Aí depende do produto ou do serviço em qual jornada, e dependendo da geração também. Mas 80% quer falar com o vendedor na jornada. Classicamente, cultural, nós temos o culturalmente de falar. A gente não tem cultura no Brasil, principalmente, do autosserviço. Então a gente quer falar com alguém.
Né? Nos Estados Unidos é comum o autosserviço. Inclusive aqui várias profissões não podem, como por exemplo os frentistas, né? Você não pode, nos Estados Unidos você pode, aqui você não pode, é até contra a lei, você colocar mesmo, tem que ter um frentista. Então, nós naturalmente somos servidos. O brasileiro gosta, na verdade, acho que o pessoal países mais pobres gostam de ser servidos, porque às vezes a pessoa passa inteira, né? Passa a vida inteira se ferrando, e aí às vezes ela vai no hotel, ela gosta de ser servida. Então isso está muito ligado culturalmente. Então, sem dúvida nenhuma, Sales Farm, justamente uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso. Eu comecei a trabalhar com venda, na verdade, por causa de dinheiro, porque eu apresentava um programa de vendas na TV, eu vendia, sabe? Olha, caderno, 10 matérias, olha a promoção, sabe? Exatamente, ridículo, mas todo mundo já fez alguma coisa dessa na vida, eu fiz, comecei assim. E aí eu via que os vendedores tinham carro, cara. Os vendedores tinham carro, eu não tinha. Os vendedores tinham relógio legal, não tinha. Eles tinham camisa da Polo Ralph Lauren, né? Eu não tinha, né? Eu falei, caramba, cara, eu queria ter carro, né, cara? Eu queria comprar óculos de sol, eu queria... E como apresentador não ganhava nada, eu ganhava R$400, né? Na carteira, até a carteira. Aí eu vi que o pessoal melhor. Claro, depois eu fui descobrir que muitos deles, né, financiavam 60 vezes, pagava uma, não pagava 3, pagava uma e tal. Essa é a vida do vendedor, né? Botava dinheiro na frente, mas eu fui pelo dinheiro legal e a gente foi aprendendo justamente com isso, cara. E a Sales Farm, ela tá vindo para fazer um trabalho muito, muito, muito legal. Você imagina a quantidade de vendedor animal que às vezes por um problema de caixa da empresa, a empresa era boa, tudo, o vendedor era bom, pagava. O cara vai ficar agora talvez vender. O cara ficou 10 anos, porra, tudo experiência, às vezes o cara estudou, ele leu, e tá parado. Eu sei, tem um monte de gente, às vezes, vendedor, cara, e aí, puta, saí, eu parei, eu tô parado. Puta, mas você era bom pra cá. Falei ontem, o cara do Rio Grande do Sul, puta do vendedor do colchão, fudido. Cara, eu tô parado, saiu, faz 3 semanas que eu tô. Tá lá, parado. Puta do vendedor, e aí? Quero chegar nesse cara, eu quero que esse cara venha pra cá. Talvez a gente possa ajudar. Esse é o sonho. Não tenho dúvida. Conce, uma coisa que você falou agora me remeteu a algo que eu costumo falar muito. Eu acho que vendas desenvolve na gente uma musculatura diferente. É a musculatura de começar devendo e correr atrás do que você não tem para cobrir o débito que você já tem e ganhar mais dinheiro. Eu acho que essa musculatura que a gente acaba desenvolvendo em vendas faz com que a gente possa empreender a nossa vida e não depender de alguém, de uma empresa, de um emprego. Eu quero te perguntar uma coisa que eu tenho refletido muito, que, na minha opinião, o vendedor não pode querer buscar emprego formal. O vendedor tem que, tudo bem, é bem-vindo, o salário é bem-vindo, etc., mas, e a gente sabe que como gestores de vendas, se a gente dá um fixo, etc. e tal, o cara performa, mas assim, talvez nesse momento agora, que as oportunidades elas estão escassas, né? Faça sentido o vendedor vestir nem uma capa, a armadura de empreendedor, pegar sua musculatura de vendas e, cara, entender que se ele for bom de fato, ele vai ganhar dinheiro, ele vai construir os sonhos, vai alcançar suas expectativas pela capacidade que ele tem de gerar resultado, porque, cara, eu acho que venda, nesse sentido, Consa, é uma arte, assim, é tirar água de pedra, é chamar a existência que não existe. Não é qualquer um que consegue pegar um produto e falar dele da forma diferente, gerar resultado com aquilo. Às vezes o empreendedor que criou aquilo não consegue fazer isso. Então, cara, faz muitos. Só um parêntesezinho, o Reis comentou aqui, Reis estava acompanhando a gente aí, o Monstro também, porra, brother nosso. Thiagão? Caramba, Thiagão Reis estava aí com a gente. Reis, é uma máquina, hein? Você é uma máquina. Isso, tamo junto nisso. Você, cara, inspiração para nós também. Mas fala sobre isso, Conce. Cara, primeiro, Wendel, é verdade, eu falei, ridículo não, pô, eu tenho muito orgulho da minha época de TV, a época de TV me ajudou muito com meus pitches de venda, que imagina, a gente chegou a gravar, depois eu assumi a gerência comercial da TV, tem uma história animal disso que a gente fez, a gente chegava a gravar 12, 15 propagandas num dia, Fábio, e a gente não tinha o roteiro, a gente chegava e o cara falava, vou vender isso aqui hoje e esse copo d'água. E a gente tinha 2 minutos para criar um texto atrativo dentro do tempo, porque às vezes tinha 30 segundos ou tinha 1 minuto. Cara, e isso me deu uma habilidade para sair de argumentos, que uma das habilidades do vendedor é sair de situações difíceis. Quem assistiu minha palestra sabe que eu tenho uma história de um storytelling animal sobre isso. Justamente
essa situação difícil. Então, assim, eu gosto. TV ajuda. Ah, Thiago, TV não tá em moda. Gente, só pra vocês terem uma ideia. Anteontem, domingo, eu liguei, eu não tenho televisão, só tenho uma antena que pega a Globo e a Record e a Band. Eu uso muito Netflix, assisto muito pouco daqui. Eu liguei a TV e estava ligado à TV, na Globo. Meu filho estava vindo, a gente ia assistir um filminho, mas estava ligado lá. O WhatsApp fazendo propaganda na Globo. Então, assim, sim, TV ainda é muito forte. É muito forte. Então, bem falado aqui, viu, Wendel? Muito bem falado aqui, tá? Repete a pergunta para mim só para... Tem umas perguntas para trás, mas o que eu queria te falar é o seguinte. O vendedor agora continua buscando emprego, continua na vibe buscando uma oportunidade de emprego ou veste a armadura de empreendedor para ser empresário, para ser empreendedor de vendas? Tá na cara que nós aceleramos uma tendência, que é a tendência de pagar pelo serviço. Hoje a gente pega dos exemplos, um Orkana, por exemplo, ali você solicita um tipo de serviço, né? A gente usa muitas vezes para pedir um assunto específico, organizar muita gente às vezes utiliza aquele serviço para organizar uma planilha, né? Assim, você consegue terceirizar isso. A geração Z, ela já se acostumou com isso, né? Resolver problemas com aplicativos e pessoas. E o próprio trabalho. E a geração Z, ela teve que é a próxima geração de consumo, ela teve uma puta do negócio. Que ela teve os pais com aposentadoria e com fixo que desse a liberdade para ela empreender. Então elas já se acostumaram com essa tendência, né? Só que elas tiveram uma mudança no meio do caminho, que elas começaram no momento quente, tiveram uma pancada, né, 2009, alguma coisa 10, e agora teve outra pancada nessa vez. Claramente a tendência, que é a redução dos custos, né? O físico, você vê a XP, tinha acabado de pegar praticamente um prédio inteiro na Faria Lima, e resolveu, falou, cara, não, até o final do ano, independentemente do que aconteça, home office, e provavelmente vai ficar. O Twitter, você viu? Já declarou que daqui para frente, claro, a não sei que aconteça alguma coisa, mas daqui para frente, não é que daqui final do ano, frente, não vai mais fazer, todo mundo home office, né? Então, assim, essa tendência das pessoas serem pagas pelo que elas podem entregar era algo que já vinha. De novo, com a pandemia, acelerou isso 5, 6, 10 anos. Então, o vendedor já precisava fazer isso mesmo sendo um CLT. O representante comercial, mais ainda, a briga que eu tenho forte. Então, assim, se uma pessoa, Thiago, esse é o caminho, esse é uma das coisas que eu posso, eu evito ser extremista, mas esse é um caminho que eu posso garantir para você. Ser um empreendedor da sua empresa, do seu próprio negócio, mesmo sendo funcionário, e cada vez menos a opção do trabalho CLT, da formalização, né? Inclusive porque como a flexibilidade, inclusive do trabalho, né, com as modificações que veio tendo, ficou muito mais atrativo para quem recebe e para quem paga. Na verdade, é porque nós temos uma cultura protecionista, Fábio. Sim. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Pô, o custo que não fica para a mão do vendedor, por exemplo, essa empresa ela pode pagar em benefícios, pode pagar numa porcentagem maior, fica bom para quem está pagando, porque sim, se eu pago mais para você, você me entrega, porque o dinheiro que vai para o governo, eu como empresário, eu não tenho nenhum retorno. Para que eu vou investir num negócio que não tem retorno? Agora, no vendedor vai ter. Então não faz sentido para nenhum dos dois lados, Fábio. Tem gente às vezes que pode... Não, gente, não faz. Pode fazer sentido culturalmente, porque você está acostumado com emprego, né? Com 13º, com direito. Se você vai para o resto do mundo, raramente você vê fila. Você vê fila de... Eu não estou falando que não é merecedor, estou falando que é cultura. A maioria da cultura do mundo. Fila, por exemplo, para grávidas? Você não tem. Não tem no resto do mundo. Não tem. Para idoso? Você não tem. Não tem. Né? Talvez em outro lugar, às vezes para deficiente, a maioria não tem. Então, assim, a gente está acostumado com... Não estou falando que está certo, nós estamos acostumados a protecionismo. Não, no emprego e na venda, Fábio, não faz sentido. Não faz sentido financeiramente, nem para quem produz e nem para quem... Agora, você imagina que tesão, Fábio, você usar as suas habilidades, seus conhecimentos de venda e só trabalhar com aquilo que você acredita de verdade? Na Sales Farm você consegue fazer isso. O que você estava falando agora, as universidades de fora, países como Holanda e etc., formam os alunos para serem empreendedores, né? É comum você ter
professor de universidade que tem sociedade com empresas junto com alunos. Isso no Brasil hoje é proibido. É proibido um professor da Universidade Federal ter sociedade com aluno. Então, isso é um crime. De forma nenhuma, nossa escola hoje forma empreendedores. Mas, cara, que bom que tem pessoas como você, como a gente, tem vários empreendedores falando disso. Eu acredito que um dos caminhos, independente da área de vendas, é o empreendedorismo. Nada contra o funcionalismo público e tal, não estou aqui falando contra, estou falando a favor do empreendedorismo. Então eu concordo, cara, de todas as formas com você, e indo então, cara, pegando esse teu gancho, ouvir isso de você, dá mais força pra gente seguir nesse propósito, Conce. Não, é animal, tanto que você sabe que estamos conversando porque acreditamos. E é exatamente isso que a gente quer fazer para você que está ouvindo, assim, cara, Seus Farm, a gente quer os vendedores, a gente está falando com cada um, fazendo uma entrevista para entender de onde o cara vem, que produto ele já trabalhou, que produto ele gostaria de vender, para a gente ir buscar esse produto com a melhor margem possível. Para trazer... Faz uma enquete, Fábio. Se fizer uma enquete aqui, fizer uma enquete, vamos fazer uma enquete lá na minha comunidade no Instagram, vamos fazer uma enquete lá, você vai ver que a maioria das pessoas vai preferir. Cara, se você tivesse a flexibilidade de horário e só trabalhar com produtos, e às vezes em outros produtos, né? Não precisa ser só de uma empresa, produtos que você acredita em empresa diferente, pô, como é que se sentiria? Trabalhar com liberdade de gerir seu tempo, tem uma plataforma que dá todas as condições, software, CRM e tal, tudo resolvido ali dentro, esse é o nosso sonho. Animal. Cara, a gente tem 15 minutos aí, tem, cara, um monte de pergunta, mas eu queria trazer também algumas coisas assim, para você terminar de, porra, eu acho que eu já estou aqui transbordando de tanta coisa que a gente falou. Né? Sim, cara, a gente tem alguns números, né? As compras pela internet aumentaram 40%, já mais de 40%, e tá, cara, só subindo, né? E a gente está vivendo esse upgrade digital aí, né? Assim, né? Então, grande parte do que a gente tem feito hoje lá é formar, ensinar os vendedores, porque já tem vendedores especializados em vendas online, né, que sabem vender online, né, sabem usar as ferramentas e tal. Para quem não sabe, cara, a gente está gerando esses conteúdos lá para ensinar essas pessoas, né? Então, assim, queria que falasse um pouco sobre isso, porque eu imagino que tem muitos vendedores aí que seguem a gente, que ouvem a gente, que estão aqui, que nunca venderam online, e aí assusta um pouco, né? Porra, cara, eu vou para esse online e tal. Você já falou um pouco da jornada, para quem entrou agora, ou Conce deu uma aula ali falando sobre a jornada, né? Ou seja, cara, para tudo, não foi isso, Conce? Pensa primeiro na jornada do cliente, entende ele, né? Resolve o problema dele para comprar de você. Isso eu acho que já é um bom caminho, né? Mas falando para o vendedor... Manda. Não, por favor. Não isso, mas falando para o vendedor especificamente, tem alguma outra coisa que você queira complementar nesse sentido? Eu acho que vai... Tem. Tá, o Rick Fonseca fez uma pergunta, né? Representa uma empresa que está aproveitando o momento, reduziu 75% da comissão, e ela falou, só que vale a pena lembrar que a empresa está vendendo ainda mais nesse período. O que você acha? Eu vou fazer a melhor técnica do mundo, eu vou devolver para você, Rick. O que você acha da empresa? Você já fez a pergunta porque você já sabe a resposta. É a mesma que eu acho. É a mesma que eu acho. Se quem põe dinheiro para dentro da empresa, você continua vendendo e você corta a comissão do cara, acho que já tá respondido. Fabião, eu fiz uma palestra para o Sebrae, vendedores e empresários do Sebrae de Pará, 2.000 pessoas tinha lá, online, justamente sobre isso, né? Sobre o online. O online não efetivamente é o e-commerce. O WhatsApp, o seu Instagram. Então, assim, você tem canais digitais para fazer a venda. Tem gente que vendendo roupa na garagem de casa seminova, fazendo mais dinheiro do que muita loja que está 20 anos na principal rua da cidade. Né? Tem uma amiga especificamente de Jaú, faz uma fortuna lá vendendo roupa na garagem de luxo seminova, faz mais do que a maioria das lojas da cidade dela, que tem 20, 30 anos lá. Então você tem coisas básicas, entendendo o negócio. Vou fazer o WhatsApp. Gente, já estamos no meio do inferno, onde todo mundo está comprando pelo WhatsApp, e você vai, tenta comprar, você vê a maioria das pessoas, você vai passar puro com a maioria dos lugares. Eu tive que trocar, a minha esposa foi trocar a capa do celular dela, que ela quebrou, a lente. Cara, a quinta empresa, é um iPhone, então as empresas já são especializadas, a quinta empresa que a gente for conseguir ter um diálogo através do WhatsApp com alguém, no meio do problema, todo mundo chorando, não tem cliente, não tem dinheiro, você não consegue uma resposta no WhatsApp, você manda a pessoa, ela demora 4, 5, 6 horas, meu irmão, nesse momento você tem o WhatsApp, o celular tem que ficar aqui, ó.
Cola, passa um silver tape aqui, deixa o celular na tua cara aqui, ó. O cara, você tem que acordar, toma Red Bull, fica escrevendo. Cara, nesse momento, aí a maioria das empresas não responde. Olá, tudo bem? Tudo. Eu tenho um celular, preciso saber o modelo. E se você não responde, esquece. Então, por que eu tô te falando? 80% do pessoal vai continuar fazendo a mesma coisa depois que isso aqui parar, Fábio. E que bom, porque se você que está aqui acompanhando esse horário, é porque só o fato disso já é muito diferente. Acredite, vai ser fácil, vai ser como bater em bêbado. Vai ser muito fácil, porque a maioria das pessoas, mesmo passando pela experiência, vão continuar fazer as mesmas coisas e os mesmos erros. O vendedor, então, por exemplo, eu dei várias dicas de WhatsApp, perfil, levar para o comercial, né? A maioria das pessoas não sabia, por exemplo, de links de pagamento. Tiago, mas eu sou pessoa física, ou eu não consigo. Pô, você tem que pedir transferência. Meu irmão, você tem vários. Vou dar um exemplo que a gente cita, que é o meu famoso Pag.me. Cara, você gera um link, lá a plataforma gerencia todos os seus pagamentos. O mínimo, o Instagram. A Salesforce tem isso de graça. Qualquer empresa ou vendedor que se cadastrar lá gera link. Tem de graça? De graça. De graça. A maioria não sabia. Aí, você acha que o cara vai te passar? Primeiro, qual o grau de profissionalismo que você dá passando um link? Segundo, você gerencia. Se você manda 10 links por dia, 12, no quarto dia, meu irmão, você imagina, você não tem a menor ideia quem pagou, quem não pagou, você não consigo dar um follow-up. Ô, Fernando, tudo bom? Eu te mandei um link, como é que você gerencia? Então, quer dizer, da tua casa, o vendedor autônomo, você consegue fazer essa parada. Instagram, porra, vou desenhar uma bio. Como é que eu faço uma bio que chama atenção? Como é que eu faço uma bio onde sou encontrada? A maioria das pessoas não tem o Google Meu Negócio. Verdade, verdade. Pô, isso aí que você está falando, exatamente a dor que a gente viu. E aí, quando a gente criou a plataforma, hoje, se um vendedor, eu vi que perguntaram ali o nome Salesforce, se um vendedor entrar, sem querer vender, tá? Mas se um vendedor entrar lá agora, se uma empresa entrar, você gera link sem custo, e tudo que você compartilhou de link, você já tem um painel que vai acompanhando lá quem visualizou, quantas visualizações, quem está guardando o pagamento e tal. Essa gestão toda é gratuita. A gente está entregando isso de graça para a galera, Consa, né? Cara, animal. Cara, a gente está caminhando para o fim. Queria dizer que, assim, lives como essas aqui, porra, mudam nossa vida. Às vezes é uma coisa que tu ouviu que muda a tua vida completamente. Para mim, cara, está sendo muito rico. A gente vai estar aqui, cara, amanhã, sexta, para a galera que quiser continuar acompanhando. Mas assim, Consa, fosse aí para as tuas considerações assim, cara, o que tu deixaria de recado final para a galera? Acho que tem até mais algumas perguntas, se quiser responder mais uma ou duas, eu acho que dá. Eu tô dando uma olhadinha aqui, Se tem alguma, pode... Qual a estratégia para vender serviço? O nome da plataforma, também a Liege perguntou, é Salesforce. Alguém já copiou aí. Salesforce. Mas quer responder essa? Qual a estratégia para vender serviço? Cara, você não muda muito da venda do produto. Você vai precisar de gente para consumir. Então, aí você vai ver, você tem a sua base própria, eu vou ter que captar essas pessoas. Aí você vai com a primeira coisa, né? Não, Thiago, eu já tenho. Beleza, então se você já tem, a primeira orientação, tem um dos vídeos mais vistos, é o quadrante da prospecção lá no meu canal no YouTube. Então eu vou atacar minha carteira. Se eu tenho como vender para minha carteira, é o melhor lugar, principalmente nesse momento. Nesse momento é duas coisas. Primeiro, se você vende com recorrência, retenção é a primeira coisa. É igual ao mercado de ação, quem investe. Fica muito mais preparado agora, nesse momento, para não perder do que tentar dar grandes saltos de ganho. Então, retenção. Thiago, não tem, mas consigo vender para nós. Então, vai na sua base. Vendeu a sua base é sempre... o serviço, para mim, não sei porque eu vendi a maior parte do serviço, é mais fácil do que vender produto. Porque o serviço tem um conjunto de... É mais fácil porque quando você tem os diferenciais. O problema é que a maioria de vendedor, ele não consegue diferenciar o próprio vendedor. Ele pega o serviço e ele coloca na caixa da commodity, com os seus produtos. Sim. A maneira como ele apresenta, ele não sabe contornar a objeção, ele prospecta a gente errado, ele não apresenta... Eu sei, uma das coisas que facilita muito com venda de serviço, principalmente quando você cobra mais, é trazer no início da conversa por que você cobra mais. Trazer as objeções para o início da conversa. Coisa que quase ninguém tem coragem, que é deixar lá para o final escondido. A venda começa o cliente diz não, né? Exatamente. Então, já diz não logo no início. Se 90% das vezes tem a mesma objeção, começa no início. A gente sempre trabalhou com venda de serviço. Serviço é muito... Primeiro, entender do cliente. Primeira coisa, perfil do cliente ideal. Por quê? Porque serviço é sanar uma dor direta, Fábio.
Se eu ofereço, cara, olha esse remédio para torção no tornozelo, ele tá com dor no dente, por melhor que seja, por 30 anos que eu tenho, por todas as certificações que eu tenho, garantia de serviço, não funciona nesse daqui. Então a primeira coisa é perfil do cliente ideal. Por isso que eu falo, vai para a base, curvinha ABC, é isso. Primeira coisa. Thiago, não tem. Então vai para fora, como? Se eu vendo B2B, eu vou procurar, eu vou prospectar LinkedIn, ou vou usar alguma ferramenta de automação. Mas a primeira coisa do serviço começa na identificação do cliente ideal. Segunda coisa, a abordagem cada vez mais específica. Então, o trabalho de social selling, né, ou a prospecção social também, buscar informações dele no Facebook, Instagram, no LinkedIn, para otimizar, seja e-mail ou seja ligação. Venda de serviço, a abordagem está extremamente... O sucesso no final está ligado com a abordagem, e a abordagem está extremamente ligado com a qualidade das informações que você tem sobre ele. Serviço é vender solução de dor. Se eu ligo para ele mostrando que sei a dor e que já sarei a dor de outras pessoas parecidas com ele, a tendência de você aproveitar isso o resto da venda é infinitamente maior. Então, controle de objeção e fechamento é lá para o final. Mas a primeira é a definição de perfil de cliente ideal, seja na base ou fora, e a qualidade da tua abordagem. A qualidade da tua abordagem passa pela qualidade das informações. Animal. Nada acrescentar, cara, você falou tudo. Minha opinião, né? Sei lá. Não... E, cara, usar o jeito certo para abordar cliente para vender serviço. Conce, cara, 4 minutinhos finais. Pô, agradecer só. Deixa uma mensagem tua pra galera. Pô, se despede aí com o tempo. Pô, galera, obrigado demais. Obrigado demais por todos os comentários, as perguntas e tal. Porra, que papo maravilhoso, cara. Cara, para quem não conhece ainda, para o vendedor ou para a empresa que está interessado, enfim, ou colocar o produto, ou né, buscar uma qualificação da equipe ou da equipe, procurar Sales Farm, então isso já estou indicando aqui, tem muita gente acompanhando. E a segunda, gente, isso aqui vai passar, isso eu sempre gosto de falar. E de novo, minha pergunta é, o que você aprendeu de novo para cá? Cara, eu fiz essa pergunta com a minha equipe ontem, especificamente com o Vinícius, né, sexta-feira eu vou fazer essa pergunta com a equipe. Cara, desse período que você teve um pouco mais de tempo, ou que você se ferrou pra caramba, ou que aconteceu algo que você nunca imaginou, o que você vai sair dela falando, cara, eu adquiri essa habilidade muito boa aqui. Eu tô pegando 2 assuntos específicos para sair muito bom desse aí. A gente tá aumentando, né, a autoridade. Então, o que você vai sair desse período que tem mais 30 e poucos dias, que você falou, cara, eu saí muito bom nisso daqui. E lembrar sempre, cara, você que é vendedor, se você é vendedor, entender da parte de tecnologia. Parece que é um oportunismo. Não, eu tô falando isso há 4, 5 anos. Então, se você usa o Instagram, porra, bicho, primeira página do Instagram, primeira página do Instagram, tá bom? Primeira página do Google, o que aparecer lá é coisa boa, né? WhatsApp, porra, vai aprender a mexer no WhatsApp, né? Pô, acabamos de falar aqui, link de pagamento, tá aí, ó, na Salesforce tem link de pagamento gratuito, cara. Gratuito pro negócio. Né? Então, procurar sobre as informações. Acredito, 95% dos seus problemas tem de graça no Google para você ou solucionar ou achar quem pode te ajudar. Tá? Agora, não pare de estudar, não pare de se incomodar com a sua situação, né? Não pare, mais você tem ganho dinheiro, não pare de se incomodar com a situação, que você pode ter uma vida melhor, e dinheiro é muito bom, e dinheiro não está atrelado com coisa ruim. Né? O ruim não é o dinheiro, o ruim é o que você faz com o dinheiro. Então, ter dinheiro é muito bom. O problema é que as pessoas, às vezes, usam esse dinheiro de forma errada e isso torna uma coisa errada. Então, gostem de dinheiro, amem dinheiro, e as pessoas mais ricas do mundo trabalham com venda, tá bom? Monstro. Tá bom? Gratidão demais, obrigado por tudo que você tem feito, obrigado por tudo que você está fazendo agora, pelo que a gente ainda vai fazer. Viu? Galera. Com certeza. Tarde tem o nosso papo. Abraço. Bom dia para todo mundo. Essa live vai ficar salva. A galera perguntou aí, vou salvar. Vai ficar lá no meu perfil, no GVT. E, cara, até a próxima. Valeu, gente. Bom almoço.